Fala pessoal, bem-vindos a mais um MetaCash. Tudo bom com vocês? Bom, antes de qualquer coisa, mais uma vez não dá para esquecer, sempre agradecer a CoinLivre pelo patrocínio, porque realmente sem CoinLivre não tem canal. Agradecer todo o pessoal do estúdio Alcabid, que esse cara é incrível. Eu já combinei com ele que eu ainda vou entrevistar ele aqui, pra vocês conhecerem ele, porque tá sempre lá no fundo, ninguém sabe a cara que ele tem, vocês vão ver daqui pra frente. E vamos lá, voltando pra cá. Bom, essa pessoa que eu trouxe hoje, eu não tenho nem adjetivo suficiente, mas ele já veio aqui uma vez, o Eric já veio aqui uma vez, na época que eu tava gravando com o Vitor, e naquele dia especificamente o Vitor entrevistou ele sozinho. Foi uma pena, porque o Eric é uma pessoa extremamente importante pra mim, além de ser um cara incrível. Se vocês já conheceram, a gente não vai fazer aquele backtrack desde o comecinho da carreira dele, mas acho interessante vocês verem o primeiro capítulo também, então aproveita. Depois desse capítulo, dá uma olhada no primeiro, esse aqui é V2. Não esquece de curtir, compartilhar, ativar o sininho, você sabe como é que funciona, né? E fica aqui no chat com a gente, tá bom? Então vamos lá, Eric, antes de qualquer coisa, cara, muito obrigado por ter vindo. Obrigado pelo convite, Jorge. Chamei de última hora, mas essa conversa tá long overdue, né? Tá na hora da gente conversar aqui no canal. Exatamente, né? Sim. E gente, eu e o Eric, desde que eu conheci ele, não é fazendo introdução, não é bem isso, mas desde que eu conheci, a gente acabou desenvolvendo uma relação profissional e de amizade também muito grande, então eu acabei conhecendo não só o trabalho que ele faz hoje, como o trabalho que ele fazia antes. E justamente por causa disso, com muita frequência durante as semanas, a gente acaba conversando tanto no telefone, reuniões, mas também aos finais de semana várias vezes. Então o que acontece? Tem muito assunto que a gente fala e nunca repete um. É tanto negócio sendo feito, tanto mercado que você entende que acho que papo não falta, né? Papo então, não falta e só falta a vodka de hoje, mas é cedo ainda. E tá cedo ainda pra beber. A entrevista era uma conversa de bar, sem álcool. Sem álcool, então, não importa. Vai com Guaraná mesmo. O pessoal, inclusive, o Guaraná patrocina nós. Eu tomo de Guaraná aqui toda vez que eu venho. Água sem gás, gelado. Bom, Eric, seguinte, eu não tenho realmente um plano aqui de por onde começar e por onde terminar, porque você já veio uma vez. Então, assim, o que eu queria, antes de qualquer coisa, pro pessoal que não tá acostumado ou que não assistiu o último episódio, sim, resumidamente, o que você faz? O que é a NCC? Ok, nós somos uma empresa sediada em Londres, onde temos 4 sócios. O Paul Trustful, que é diretor internacional da Forbes. Temos a Jean Aquatela, 20 anos nas Nações Unidas. Ele escreveu livros sobre economia verde, créditos de carbono. PhD da Faculdade de Tufts. Temos a Rudolf, PhD da Faculdade de Paris, em Valuation. E eu que sou graduado da vida, né? Não, sou engenheiro elétrico, especialização aeroespacial, sistema de controle, e fiz um MBA na Faculdade de New York, ok? Basicamente. Show. Então, essa minha vida é finanças. Fui engenheiro. 4 caras grandes. Hã? 4 caras grandes. São gordos e grandes, né? Todos aqui, né? E, basicamente, o que a gente faz? A gente separa 5 ramos que a gente faz. Uma é funding para empresas, tanto startups ou como empresas maduras, ok? Basicamente, eu fui desenvolvedor de fundo de investimento toda a minha vida, representei casas de fundo de investimento, mas, enfim, é melhor terceirizar o funding através de que já era uma pergunta que eu ia fazer, né? Porque lá no começo, quando você falou sobre funding de empresas de maneira geral, sim, né? Você nem tinha falado sobre startups naquela época. Eu falei, bom, mas beleza, se eles são VC, eles devem ter capital próprio que eles estão rodando lá em diversas operações. O funding vem de vocês ou, no final das contas, vocês é muito mais comum vocês pegarem a mercado, irem atrás de outros investidores? É muito simples. Eu tenho uma trajetória de 32 anos no mundo financeiro internacional e você faz muitas amizades e essas amizades que eram estagiários antigamente, hoje em dia são CEOs de family offices, de asset managers e VCs. Então, basicamente, meu trabalho é somos uma espécie de scout, onde a gente apresenta os projetos corretos para nossos parceiros. Show. Então, tirei toda a parte operativa de ter um fundo, que às vezes é um pesadelo. Okay? Hoje em dia, encontrei o segredo da felicidade, que é management do meu tempo. Fazer o que eu quiser a hora que eu quiser. Então, basicamente, usamos terceirizado todas as fontes, que são quase 20 fundos que trabalhamos internacionalmente. Temos fundos em Catar, fundos em Dubai, Suíça, Polônia, Inglaterra, Hong Kong, Estados Unidos, quando você fala Costa Rica. Enfim,
de maneira geral, de fundos ou investidores, não tem muita fronteira, né? Meio que não interessa. A não ser quando você fala de fundo soberano, mas tirando isso, bom, vamos falar, pega qualquer fundo brasileiro. Aliás, pega até a BlackRock, que teoricamente sediado nos Estados Unidos e tal. Existe alguma fronteira para eles de investimento? Não, nada. Nenhuma. Nenhuma. Então pode estar em qualquer lugar do mundo, sim, enfim. Sim. É uma questão do interesse local ou de cada um dos operadores ou dos sócios falar, bom, faz ou não sentido investir aqui. Sim. Batemos uma, então. Fund para startups. Startup, empresas já maduras, pode ser uma empresa, estamos investindo em uma empresa de biotecnologia em New York, não posso divulgar ainda, pelo menos por 3 meses. Basicamente, eles têm uma tecnologia que desenvolveram não, graças ao Covid, às vezes. E a Moderna desenvolveu uma tecnologia que se chama LNP, Lipo Nanoparticles, que são nanopartículas lípidas, e basicamente são umas... O corpo tem 2 tipos de células que combatem o câncer. Uma se chama as CAR-T e as CAR-NK. Eu não vou entrar em detalhes, a parte biológica é bem complicada, mas a gente se foca na parte de NK, que é Natural Killers. Existe uma terapia já com células-tronco, que é a CAR-T, mas elas destruem as células cancerígenas, mas também destruem todas as células saudáveis. O CAR-NK não é tão efetivo para combater o câncer, mas também não destrui as células saudáveis. Então, basicamente, podemos até mudar o mundo de como se combate o câncer terminal. Em 3 meses, mais ou menos, vamos a poder divulgar. E a título de exemplo, a gente está falando de uma empresa que começou como uma startup e vocês entraram para poder fazer a ponte para o quê? Um Series A da vida? Não, seria um seed money. Estamos falando de quase $15 milhões, é 15. Nossa, isso aqui no Brasil é muito mais que seed. Sim, aliás, são... qualquer lugar acima de 10 milhões já é um Series A quase. Nossa investidora está em LA, em Los Angeles. Ele vem da parte de entretenimento, música, e é uma pessoa com muito funding. A gente, às vezes, chama não tanto como investimento como lucro, sino investimento como ego, porque você pode mudar a vida das pessoas. Okay? E, infelizmente, alguém tem um amigo, familiar, que morreu de câncer, e meu pai faleceu de câncer, e isso é uma coisa que eu quero dar como legado se tudo dá certo. Então, basicamente, o dinheiro é para fazer a aprovação dentro da FDA, se chama IND, um fast track, e o Hospital MD Anderson fica em Dallas, que basicamente é o Centro Mundial de Pesquisa de Câncer. Mas mais detalhes vão saber em 3 meses. Também temos um projeto do Parque Temático de Paramount, em Jordânia. Basicamente, o Parque Paramount. Uma história um pouco complicada, mas interessante. Mas a Paramount, pelo amor de Deus, sim. todo mundo conhece. Né? Deixa eu explicar a coisa. Isso nem eu sabia, de quando eu tinha falado sobre isso. Sim, nunca falamos disso. Mas por que a Jordânia? Ok, queres ouvir história? Vamos, okay. Bora. Eu tenho um parceiro que se chama Bassam Georges, que ele é de Iraque, de Bagdá, mas ele mora nos Estados Unidos. Ele tem uma empresa que dá assessoria para empresas de entretenimento, ok? Hotéis. Então, basicamente, foram administradores de hotéis e faz hotéis desde zero, ok? O que acontece? O rei de Jordânia, Hussein II, que não deveria estar como rei, sino o irmão dele estava como rei. O que aconteceu? Ele era afastado porque Hussein II era segundo casamento do rei com uma inglesa. Então ele estava meio afastado aí. Mas como o primeiro não fez o trabalho bem, Hussein II pegou o trono de rei. Qual a história dessa? Quando o rei estudou nos Estados Unidos, ele foi, como se chama? Figurante em Star Trek. Ele foi um alien, uma coisa assim, que mataram em um programa dos anos 60. Ele ficou com a ideia fixada de Star Trek. Coincidencialmente, a minha empresa se chama NCC 1701, por a nave de Enterprise. E depois isso é outra história, ok? E basicamente ficou com a ideia fixada. E nos anos, faz como 10 anos, ele ia a fazer o parque lá. Mas tem um problema de logística. Jordânia, onde ia ficar isso, era muito longe, era como 300 quilômetros. Então, imagina, você chegar a Jordânia,
atravessar o deserto a 300 quilômetros para chegar a um parque temático no meio da nada. Então, eles pegaram uma parte que fica a 30 quilômetros da capital. E o rei Hussein estudou com Bassam Georges. Falou, olha, eu quero esse parque aqui em Jordânia. E, basicamente, pegaram os direitos com a Paramount. Mas a Paramount não é americana? Sim. E toparam fazer no outro lado do mundo? Não tem problema. Bom, eles não vão a topar. Eles vão a dar Comprar o a franquia. direito. Tá. Como se fosse um licensing. Exatamente. E Paramount tem os direitos da Star Trek. Então, a ideia é fazer Nickelodeon, Star Trek, etc, etc. Infelizmente, Que é o temos... que o pessoal tem feito hoje. Normalmente, os parques têm várias áreas temáticas, cada uma com da sua... Enfim. Exatamente. Então, a Jordânia é estratégico porque é um país que está estrategicamente perto de Israel. E lá não tem problema com guerra, facção... Aí não, mas tem... Hezbollah não está para lá. Eu nunca lembro qual dos lados que vai sim, ficar para cá. Se é o aqui... Hezbollah que está para cá, se é o Não, Hamas... esquerda está Israel, mas o que acontece? Com o problema de Israel, pelos momentos, a gente está esperando um pouco para ver... Sabe, quando tem pólvora, tem perigo, né? Então ficam de lado. Não, e muitas vezes... É que você vai me desculpar agora. Eu Não, por lembro favor. exatamente a posição da Jordânia em relação a eles. Mas dependendo do quão distante você está de um ou do outro lado, né? Então, sei lá, se está entre o Iraque, o Irã e Jerusalém, especificamente de Israel, cara, aquilo lá pode ser uma linha cruzada, né? De fogo. Então, eu não lembro onde é que fica no mapa, mas a guerra tende a se espalhar um pouco para os lados, né? Esse conflito, a gente pegou esse projeto durante a crise do Covid. Então, tudo que tem a ver com entretenimento parou. Agora que a gente pegou agora Israel, então, assim... Pelo amor. Mas o rei... Muda para a Ucrânia, tá suave lá. O rei teve assim, eu quero isso nos próximos 5 anos, tá? E já o projeto está feito. Desenhamos... E quem vai comprar a licença vai ser o próprio Fundo Soberano? Na Jordânia? Não. Jordânia aportou os terrenos e nós já temos MOUs com fundos de Qatar. São todos primos. O pessoal do Qatar, então, faz o licensing, compra todos os direitos e do outro lado eles entram com o terreno. Exatamente. Então, que nem a Vitacom faz aqui em São Paulo para construir prédio, né? Um entra com o terreno, outro entra com a construção e vamos que vamos. Então, essa parte temos, como se chama? Essa parte de funding, que a gente faz quase de tudo. Hotéis. Não, é legal você ter falado de uma que é uma startup, ainda que o investimento seja altíssimo, por 15 milhões, como eu falei. Você falou de Series A já, nem de Seed. Mas eu entendo por que vocês chamam de Seed lá, até porque para que vai ser utilizado. E do outro lado, pô, um parque temático, então Sim. muito legal ver que você tem os dois lados. O né? interessante Ambos em fase inicial. O interessante desse projeto de câncer, que o valuation foi de 45 milhões de dólares. E aí, depois de fazer as comparativas métricas, poderíamos ter um exit daqui a 5 anos de 300 a 1 bilhão de dólares. Então. Não queremos vender para a Big Pharma, mas... aquele negócio, né? Health é meio complicado, porque, de novo, se você não fizer um fast track no FDA, já complica, ou ser aqui a Anvisa aqui do Brasil, né? Enfim, se realmente os estudos não forem para frente, o dinheiro morreu, sim, mas em compensação se vai... Digamos que tem o as embaixo da manga. Funciona. Nossa. Funciona. Vocês já fizeram teste em humano? Já funciona. Fora dos Estados Unidos... a empresa tem clínicas já para tratamento. Assim, então agora é uma questão de implementar nos Estados Unidos uma coisa que já está funcionando lá fora. Exatamente. E a ideia era... ganhar repercussão também. Uma terapia dessa custa 250 mil dólares. 250 mil dólares. Sim. A terapia inteira, é isso? Exatamente. E o que é inteiro? É até resolver o problema ou tem o número de sessões? Estou falando por curiosidade, mas pô, é que é uma área... Ou sarar o câncer, ou dar mais qualidade de vida para as pessoas com câncer terminal. 250 pau dólar. Sim, mas vai reduzir até 20%, 50 mil dólares, uma coisa assim. A ideia de nossa escala, né? Sim, a ideia da nossa investidora, ela trabalha muito com veteranos de guerra. Então, veteranos de guerra estão afetados por poluentes, estresse, etc, etc. E não é um segredo nenhum que o sistema americano de saúde é muito ruim. Então, basicamente, muitas pessoas caem à falência por doenças. Okay? Não é segredo. O sistema americano é muito ruim. Enfim, essa é uma parte de funding. Outra parte, na parte de blockchain, nós ajudamos a muitas corretoras. Que foi o motivo da gente ter se encontrado desde lá no começo, né? Exatamente. Nem lembro qual foi o dia que a gente se encontrou, mas foi num evento na USP. Exatamente. O evento na USP, eu estava justamente lá para poder falar com possíveis investidores, aumentar meu...
o número de pessoas que conhecia, mas era um evento de blockchain Web3. Exatamente. Então, basicamente, ajudamos a muitas empresas de blockchain, Web3, na parte de startup, e também representamos muitos bancos que fazem toda a parte on-ramp e off-ramp. E AI também, né? Você tem várias... Sim, temos AI. Que vocês... Nós investimos em empresas de AI, mas eu conheço AI as a service. Eu não vou implementar LLM ou concorrer com OpenAI. Exato, perfeito. Então, basicamente... O terceiro ponto, em geral, a gente resolve problemas. Às vezes eu me chamo de cirurgião plástico que conserta problemas alheios. Eu me chamo de bombeiro. Eu me chamo de resolver problemas financeiros. Tá? Problemas, não milagres. Okay? Quarto, por minha trajetória, você de Hong Kong, chinês, fala espanhol, fala inglês. Temos muitos contatos com empresas chinesas que estão comprando produtos aqui no Brasil. Estamos começando a exportar açúcar do Brasil e peça de frango. Estamos investindo... Bastante commodity. Sim. Quarto, temos uma parceria muito forte com o Fundo Suíço, que tem um mandato mundial de minas de ouros e da família dos lantánidos. Depois eu explico o que é. Minas de ouro, estamos buscando colocar tecnologia limpa europeia e dar funding para a extração de ouro, ok? A nível mundial. O mandato é perto da Europa, mas Europa, ou mais perto, é África. Então, assim, em América, a gente está fazendo várias coisas. E estamos incursionando muito em terras raras também. Terras raras, o Brasil é abençoado. Aqui tem um minério que se chama monacita, que basicamente você extrai 5 minérios. Um se chama... Mas espera aí, nesse caso, qual que é a ideia? Mais uma vez, né, você vai fazer a ponte entre os interessados que vão comprar o terreno ou vão colocar... Não, a gente... fundo para a extração? Não, basicamente, o ouro está sendo extraído, tá bom, está com mercúrio e tudo isso, não queremos nada disso, nós somos bastante ESG, ok? Não queremos poluição, não queremos trabalho escravo, não queremos nada disso. É que, em qual fase vocês pegam, né? Acabaram de descobrir que tem minério ali, já tem licença de extração e não tem mais nada. Já precisa ter maquinário, tem que estar desativado. Pode ser Greenfield e Brownfield. Embora na parte de Greenfield, que quando está em planos, precisa de ter estudos geológicos e perfurações até de 6, 7 metros para fazer um mapeamento. Eu não sou de minério, mas tive que aprender um pouco. Na parte de lantánidos, é a família de lítio, tá? Estamos aqui... O lítio se pode extrair de dois... Você acabou de falar das duas coisas que você sabe que eu mais recebi pedido, né? Que bom. Em relação, inclusive, à China, que eu queria fazer algumas perguntas sobre isso. Claro. Sobre isso, mas assim, você falou de açúcar, falou de lítio. Basicamente, as duas coisas que eu mais tenho ouvido falar que a pessoa está precisando. Na parte de lítio, e talvez para as pessoas que saibam de geologia e engenharia química, estou falando besteira, mas basicamente vem em duas formas o lítio. Em uma pedra, um minério, se chama espudodemo, uma coisa assim, que a concentração até 6%. Mas você exporta uma pedra assim para ter esse pequeno material. Então, ou a versão refinada disso, vamos dizer assim. Sim. Então, o que acontece? O fundo que representa pode colocar refinarias para pegar o espudodemo, não sei como se chama, e colocar para o lítio final. De fato, nós estamos investindo em um projeto em Tacna, que é uma fronteira aí com Chile e Bolívia. São salinas, ok? E basicamente é uma pá que você pega sal, tem uma concentração de 3% de lítio. Só que essa exportação de lítio não é eficiente, porque você tira uma pedra de 100 quilos para tirar... Então, você trabalha com os materiais que você está tirando de lá, né? Então, o projeto é montar uma refinaria de lítio lá, que basicamente entra sal e sai lítio por outro lado. Então, essa tecnologia chinesa. Ao invés de você mandar uma quantidade absurda de material não refinado, envia lítio. Você literalmente Exatamente. Refinar aqui, eu tô chamando de refinar, mas olha, quem for dessa área, por favor, não me mata, tá? Aí transforma aquele negócio gigante num negócio que você de fato precisa, exportar um negócio desse tamanho é muito mais barato. Sim. Então, basicamente, a gente faz de tudo um pouco. Temos um mandato de uma planta de etanol, como você sabe. Temos mandato de venda de uma usina de açúcar. Tem um mandato de vinhedos na Espanha. Vinhedo também? Sim, tem um mandato de venda internacional.
um vinhedo que tem 105 anos. Temos mandato em Zâmbia de ouro. Sou consultor de uma empresa de gado em Tanzânia, perto de Dar es Salaam. Temos projetos de todo um pouco. E ainda temos um detalhe, né? Há pouco tempo atrás apareceu no LinkedIn para mim que você tinha sido nomeado conselheiro enfim, quer dar uma comentada sobre isso? Enfim, toda a parte de comércio, tudo que você representa fora da própria NCC sua. Sim, assim, existe uma associação mundial que é uma espécie de comércio internacional, que agora não lembro o nome, é muito cedo, onde minha empresa foi nomeada como uma das empresas assessoras e venture capital, em teoria, mais legal. sérias. Ok? Legal. Sou assessor de várias empresas de biotecnologia, sou de várias empresas de blockchain, de tudo. Então, basicamente, meu trabalho é todo dia trabalhando, basicamente. E às vezes eu me diverto com vocês aí também. Cara, tem dois assuntos que acabam permeando quase tudo que você falou até agora, mas eu acho que você tem um pouquinho mais de experiência para poder falar e, honestamente, eu fico muito surpreso toda vez que eu vejo algum representante de algum grupo de empresários chineses que vem com demandas lá de fora, como se fosse uma lista de compras, né? Sim. Então, independentemente da análise de se de fato a China está crescendo ou cresce no volume que ela fala que cresce ou não, da crise imobiliária que eles têm hoje, me parece que entre esses grupos é como se o dinheiro fosse infinito, que eles têm uma vontade de comprar de tudo, tanto commodities quanto grandes projetos, projetos logísticos e tal, e eu vi isso de 1, 2, 3, 4 grupos de empresários diferentes, chineses, vindo aqui para o Brasil como se fosse uma lista de compras. Qual que é o ponto de vista de alguém que já vê esse movimento há bastante tempo? Eles estão, de fato, com apetite? Não estão? Como é que você vê o momento da China hoje de alguém que basicamente faz intermediação de tudo, né? Ok. Primeiro tem uma questão geográfica minha, né? Eu sou nascido em Hong Kong. Então, nós de Hong Kong somos um pouco distantes da China continental e eu cresci nos Estados Unidos, cresci na Espanha e na Venezuela. Por isso é meu sotaque. Que vejo dos chineses? Muitas das empresas são, a maioria são empresas estatais chinesas. E elas têm... China tem 1,2 bilhões de pessoas. Por mais que a construção seja ruim, tudo, precisam comer. Ok? O Brasil, a geladeira do mundo. Ok? Maior produtor de soja, açúcar, proteínas, maior produtor de suco de laranjas do mundo. Então, o Brasil é a geladeira do mundo e a China precisa de comer todos os dias. Ok? Que vejo aí? As maiores empresas faz 20, 40 anos eram americanas de construção. A Bechtel, a DeWalt, a Fluor, hoje em dia são chinesas. E por que isso? Estados Unidos foi muito centrado a pegar só o filé mignon. Okay? As empresas chinesas estão entrando na África, estão entrando no Meio Oriente, estão entrando nos vizinhos, Vietnã, Myanmar, todos esses países que às vezes a gente nem conhece. E, obviamente, Latinoamérica. Porque, primeiro, é uma parte estratégica, ok? E sou assim, sou meio chinês e meio americano. Né? Então, assim, às vezes, Estados Unidos, sim, é uma potência grande, mas tem alguém batendo os pés, ok? Eu cresci nos anos 80. Nos 80, a gente pensava que o Japão ia dominar o mundo. Hoje em dia, não. A realidade, não. Então, países como China e Índia... Uma vez eu vi um comentarista, não lembro se era um comentarista político, econômico, falando a grande diferença que eu vejo, né, as palavras dele, não estou falando, não é ipsis literis, tá? Mas basicamente assim, até porque está falando em inglês, a grande diferença da China é que eles se planejam 500 anos para frente. Ninguém está se planejando para o próximo mandato, ou para daqui a 10 anos, 20 anos, uma geração, não é 500 para frente. Então, os movimentos deles tudo parecem gigantescos. E honestamente, ouvindo essas... De novo, estou chamando aqui de uma maneira bem de lista de compras, de tudo que eles querem, né? Não só commodities para agora, mas grandes projetos de infraestrutura aqui no Brasil, hospitais, aeroportos, tudo que você ouve é realmente quem está planejando para o futuro. Exatamente. E diferente de outras, às vezes dos árabes que falam que eles querem lucro agora, o chinês normalmente, de novo, tá? Experiência minha de alguém muito mais novo do que você, então, ou seja,
tua deve ter muito mais exemplo do que isso. Eles não perguntam tanto do lucro, eles não estão muito preocupados com se vai dar lucro daqui a 4, 5, 6 anos. E sim o que isso traz para mim. Pô, em logística é acesso, né? Não tem nem o que falar. Fora as commodities que a gente já falou antes. Então não me parece uma coisa que é só agora eles precisam comer. Me parece que eles estão fazendo isso quase que, não vou falar dominação global, mas, poxa, quando você fala de centenas de bi de dólares em investimento, olha o tamanho do PIB brasileiro. Cara, eles podem pegar uma fatia do Brasil. Não só em relevância como principal comprador de mercadorias nossas, mas principalmente maior investidor de grandes projetos aqui. Claro, y también eles se posicionam todas suas marcas aqui. Por exemplo, pegar alguma empresa de telecomunicações, não quero falar de marcas, mas a Huawei. Quem ouviu essa Huawei só há 20 anos? E agora quase domina a parte de telecomunicações. A Xiaomi, que genial. Falei no episódio passado sobre eles, né? Tudo que eles fazem, né? Vende tudo abaixo do preço de custo, tendo prejuízo só para poder entrar os celulares todos, para poder entrar no mercado, agora vende tudo. Sai para a rua. Sai para a rua. Bid. Como se chama? Aquela Raval também, de vocês. Raval, sim, que é da outra marca. De vocês. Então, assim... Mas a BYD, para mim, é uma... Para mim, BYD e Xiaomi vão mandar no mercado de carro elétrico / híbrido aí, se eles quiserem fazer híbrido, né? No mercado brasileiro, porque é impressionante. Os preços não tem nem o que falar. A qualidade dos carros são lindos. Quebrou completamente. A China só faz carro fraco. Carro fraco, eu quero dizer, tipo assim... que não aguenta porrada, que as peças são vagabundas. O oposto. Quem não entrou ainda, o pessoal que está assistindo aqui, a BYD, que a gente fala, né, BYD, BID, para quem chama, entra num carro desses caras. Beyond Your Dreams. Além dos seus sonhos. Não, e os carros, os tops de linha deles, te reconhece. Aí a cor do LED muda conforme... Pelo amor de Deus, é outro nível aquilo. Sim, e aí a Xiaomi ainda pega publicamente e fala, não temos carros ainda, mas quando tiver a gente vai ser o maior. Se prepara que a gente vai ser maior, inclusive, que eu. Por isso. Então, assim, o segredo do sucesso é muito simples. Quase todos os caras que são de alta tecnologia estudam todos os Estados Unidos. Stanford, MIT, Harvard, ou bem das escolas de Inglaterra, Europa. Então, assim, levam todo o conhecimento para lá. Por exemplo, um exemplo que é interessante, o maior produtor de chip no mundo fica em Taiwan. E ele trabalhou para Texas Instruments e levou toda a tecnologia. Engraçado a gente falar sobre tecnologia justo hoje, porque do dia que a gente está gravando, hoje foi o dia que a NVIDIA passou o valor de mercado da Microsoft. Da Apple. Inclusive, a primeira. Ponto. Sim. É a primeira. É impressionante o que esses caras fizeram. E o maior comprador deles, inclusive, o governo chinês. Né? Até na época que começaram a proibir a mineração, né? Mesmo assim, é uma questão de desmontar equipamento antigo. Estava comprando PlayStation para poder tirar a placa da NVIDIA de dentro. Mas impressionante. Mas quando você une as peças, não sei por que NVIDIA faz o que faz. E o lítio dos carros, né? Nem mencionei. Sim, mas pensa em NVIDIA. Tem duas empresas bem importantes para que exista uma NVIDIA e uma Taiwan Semiconductors. É uma empresa que fica na Holanda, que faz todas as máquinas de chips. Okay? De toda essa parte de chips. Agora não lembro o nome. Mas era um consórcio com a Philips e a outra empresa. E quem fornece toda a parte óptica é a Zeiss, que é Zeiss, que são alemães. Então, eles têm um espelho que parece que se você coloca daqui à Lua, não tem uma imperfeição. Então, que faz todo o etching, ou seja, a impressão dos chips. É uma empresa da Holanda. E não lembro o nome, depois eu falo para você. Mas eles são muito interessantes, porque durante 20 anos eles tiveram nenhum lucro. E agora, cada módulo desse, são como 4 containers, vale 500 milhões e tudo isso. By the way, o governo americano barrou a venda desses produtos para a China. Okay? Não sei porquê, não quero entrar em geopolítica, mas são a única que podem ter a tecnologia. E os únicos que estão perto são os japoneses, mas estão como 10 anos atrás deles. Okay? É uma empresa holandesa. Bom, pelo menos com isso eu não tenho experiência suficiente para poder falar, então já vou jogar para você direto. Eu dei o exemplo da China, tanto dos projetos de logística quanto das commodities, mas eu acabei não tocando nesse assunto. Você falou que você tem alguns clientes que, inclusive, estão investindo aqui em operações, operação de extração, operação... Sim, mas... Se comprar ou fazer a
a empresa que vai minerar, a mineradora ou a Sim, transformadora. não, essa empresa é uma empresa suíça. Mas eu ia falar, né? Se você tem China aí no meio também, se eles também estão colocando o pé aqui, o foothold aqui para poder extrair. Assim, eles querem extrair e quem tem a primeira prioridade de pegar o produto são os europeus, mas eu não sei se isso passa para a Europa e vai para outro lado. Então, assim... Não, até aí, para onde vai a Eles questão trocam da o bill of lading aí, não sei, mas eu tenho, arrumo dinheiro, mas você coloca a tecnologia limpa europeia e me dá a prioridade para mim de comprar o produto. Porque a pergunta que eu fiz, na verdade, na minha cabeça passou quão longe a gente está de ter uma vale do Rio Doce inteira chinesa. Né? Ou grande parte chinesa ou de outro país. Porque, assim, com o dinheiro que eles têm para poder colocar, com a tecnologia que tem. Eu ouvi já de um empresário chinês, né? Queremos comprar esse tipo de coisa aqui. Por exemplo, hospitais, né? Uma rede de hospitais. Se não tiver, a gente constrói. E se não tiver como empresa para construir, a gente traz para cá a empresa de construção civil, põe ela aqui como terreno para a gente poder construir o que a gente mesmo vai poder operar. Então, assim, quando eles querem fazer, eles vão fazer. Não, quando faz, faz. Literalmente. Quando faz, faz. Entendeu? Então, assim, por exemplo, o aeroporto de Hong Kong. O aeroporto de Hong Kong, faz 20 anos, estava dentro da cidade, assim como Congonhas. Mas imagina Hong Kong, que é pequeno, e um avião entrando assim no meio. Não havia espaço dentro da ilha. Então, vamos construir uma ilha e fazemos um aeroporto aqui. Pronto, acabou. Então, assim, quando se dedicam, se dedicam. Não tem Okay? limite. Não tem limite. Por exemplo, de Hong Kong até Macau, que é como Las Vegas da China, antes era só com um barco. Bom, incomoda muito. Vamos fazer um ponte. Então, no meio do ponte tem hotéis, ok? Agora, o modelo financeiro, se isso dá lucro, isso é outra coisa. Mas fizeram. Então, às vezes, quando vocês dizem, não, que isso é sobre a engenharia chinesa, tal, mas vejam o que estão fazendo lá. Vejam o que estão fazendo. Okay. E o outro lado do que eu ia te perguntar, né? Então, de um lado eu falei, né, China, e do outro lado você falou bastante sobre startups, né? E eu sei que recentemente você teve em vários eventos que envolveram desde blockchain até AI e tal. E eu tenho uma análise, enfim, a gente viu vários ciclos acontecerem nos últimos 20 anos. Né? O boom quando a internet surgiu, né? .com, depois startups, até a crise das startups nos Estados Unidos, alguns anos atrás. E mais recentemente, coisas menores, né? Falar que a blockchain é menor do que essas coisas é um absurdo, mas que tiveram movimentos um pouco mais rápidos. Então, falamos sobre blockchain, Web3 e agora falando sobre AI também. Então, eu queria jogar para você o seguinte. Cansou? Essas palavras cansaram? Não. Ou é uma questão de modelagem de negócio? Como é que tá o fluxo de startups, de investimento? É igual o que foi blockchain, né? Há um ano atrás, assim, um monte de empresa boa, um monte de porcaria, agora estão limpando a porcaria, tá ficando só as boas. Já tá nesse nível em AI? Que momento que a gente tá hoje? Vamos lá. Todos esses ciclos sempre aconteceram. Ok? E vão continuar acontecendo, é normal. Vai ser no o boom, mesmo. todo mundo faz, depois vai limpando as porcarias. É normal. Exatamente. Eu entrei no mercado financeiro em 1993, na Merrill Lynch. Era banker e investment banker. E lembro os IPOs de todas as empresas de internet. Excite, que se o navegador Netscape. Que perderam a chance Jeeps, de ter a Google. Meu. Yahoo. Então, assim, chegaram um monte de empresas, todo mundo está investindo, ok? Quem fazia isso? Não sei, mas investe aí, disse .com. E depois, em 1998, 99, veio o declínio. Igual. Sempre vai ser igual. Agora entrou OpenAI, faz o ano antepassado, em outubro, entraram um monte de empresas AI e vai acontecer o mesmo, ok? Saber o que acontecer no futuro, não sabemos. Mas eu estou lembrando, Amazon, 1998, não tinha... Assim, todo mundo apostava todos os dias que ia falir, ok? Vender livros online. Deu Bitcoin, nossa, vai o tempo inteiro. Agora isso, então, assim, esses gurus, parabéns, e não conheço nenhum guru rico, ok? Tem empresas que... Apple faliu 5 vezes, Amazon nunca deu lucro. Hoje em dia, Amazon não vende mais livros, está focado muito na parte de AWS. Apple quase não vende computadores, vende mais... Bom, tem computadores, mas o sonho de Steve Jobs é colocar um computador em cada casa.
Ele colocou um computador em cada bunda, ou seja, aqui no bolso de trás. Então, o cara, o sonho dele foi além, ok? Infelizmente morreu e não viu seu sonho ser realizado, mas assim, tem um filme, ou perdão, um serial que se chama The Three Body Problems, em Netflix. Desculpem se faço propaganda aí. Tem uma cena aí, que não quero dar spoilers, que tem uma inteligência artificial que fala para um humano. Assim, então, em esses 100 mil anos da nossa humanidade, que tecnologia a gente dominou? Fez uma conta assim, não lembro de memória. Bom, foram 95 mil anos para dominar a agricultura. Okay? Quanto foi a leitura, a escrita? Tá? Bom, 400 anos. Quanto foi a era atômica? 30 anos. Quanto foi a era de internet? 30 anos. Quanto será a época de AI? Não sabemos. O AI sempre existiu, é uma tecnologia antiga, de 70 anos. Mas hoje em dia temos a tecnologia para aplicar esses modelos de LLM, que é Large Language Model. Então, não sabemos onde vamos. E amanhã pode vir outra coisa disruptiva. Né? E a presença? Vamos lá, eu vou usar como comparação os próprios eventos de Web3, blockchain e tal. A gente tinha muitos eventos de startups, e por eventos, vamos dizer assim, eventos com stands, né? Então, como se fosse a feira do Sebrae aqui, inclusive, que é a que eu mais gosto de todas, do Sebrae. E não é só para esse tipo de tecnologia lá, empreendedorismo, mas ainda assim, feiras voltadas para, né, stands. Tal. Tinham muitas. Depois de 2 anos dessa brincadeira, agora são bem menos, mas os eventos são melhores, né? Os do Sebrae, que também só crescem, e tem outros exemplos aí também de o próprio Web Summit, que cada vez cresce mais no mundo inteiro, está sendo maravilhoso. E a presença de blockchain Web3 dentro desses eventos cada vez aumenta mais também. Por que eu estou falando sobre isso? Porque assim como você vê um fluxo de um número de empresas que tenta lançar dentro de um certo mercado e depois cair, é a mesma coisa com os eventos. Né? Se tem muitos eventos, aí as porcarias vão saindo. O que eu queria jogar para você de volta? Eu tenho visto menos eventos agora de maneira geral. Não só blockchain, Web3 e tal, mas de maneira geral estou vendo menos eventos. Porém, estão mais qualificados? Você vai eventos fora também. Está mais qualificado? O que você tem visto nesses eventos são empresas de fato melhores? Ou continua muita coisa incipiente? Agora, esquece AI, estou falando de maneira geral. Não, sim, de maneira geral... Tecnologia. Né? Tecnologia, todo mundo se autorregula. A sobrevivência do mais apto. Survival of the fittest. Livre mercado, né? No mercado. Então, sim, o mercado mesmo vai dizer. O mercado vai dizer, às vezes. Eu vejo sempre o exemplo de Facebook, junto a outras redes sociais. Se você vê que Facebook contra um Orkut, ou que sei lá, não tem nenhuma diferença. Só que alguém deu melhor marketing e agora Facebook talvez tinha mais orçamento e cresceu mais. Às vezes tem coisas boas que não crescem e coisas ruins que se crescem. Então, assim, o mercado se autorregula, Jorge. Todo se autorregula. Entendeu? Assim, e voltando para essas coisas dos eventos, os eventos estão melhorando e as pessoas que inventaram soluções a problemas que às vezes não existem vão a sair do mercado. Ok? Os startups sempre arrumam um problema que não existe é boa. É assim, né? Ou seja, o problema pode ser irrelevante também. Ele pode até existir, mas é irrelevante. Exatamente. Ninguém quer resolver aquilo. Exatamente. Tanto faz, deixa Exatamente. lá. Quero fazer um aplicativo para pegar caras para passear com o cachorro. Bom, abre um grupo no Facebook, já está pronto. Está entendendo? Então, assim, tem muitas aplicações ou startups que às vezes eu digo, bom, que problemas você resolve? E essa é a pergunta principal que eu pergunto para uma startup. Que problema que você resolve? E depois me dá o universo completo e o universo de aplicações. E como você faz receita. Pronto. Sabendo isso, vamos para frente. Não sabendo isso, talvez estou enganado, mas perguntas básicas. E você também faria também, né? Claro. Então... eu acho interessante isso, porque aqui no Brasil, eu aprendi muito de como fazer esse primeiro filtro, vamos dizer assim. Porque não é primeiro filtro, tanto faz a maturidade da startup, né? Quando você vê o pitch deles e faz uma entrevista, eu aprendi muito com o Sebrae isso, literalmente, com alguns mentores que eu tive lá. E quão rígidos eles eram com as perguntas, né? E quando a gente compara isso, inclusive, com o mercado americano, cara, os brasileiros eles são bem mais preparados, por incrível que pareça. Apesar do gap de conhecimento técnico aqui, a gente está acostumado a levar paulada, porque sabe que para uma empresa sobreviver aqui no Brasil é muito complicado. Principalmente parte tributária, fiscal, enfim, todo mundo sabe disso, não é novidade para ninguém. Então, eu tenho para mim que tudo que eu vi até hoje foram, sei lá, quantos milhares de pitches que eu já ouvi.
Eu gosto muito mais da preparação dos brasileiros do que de outros mercados. Ainda assim, e observando que tem um gap de informação e de inteligência, né? Pô, as faculdades aqui não te ensinam para fazer. A gente não sabe nem na faculdade juros simples e compostos, né? Muito menos fazer um pitch de uma startup. Então, você está fazendo administração é uma coisa, mas você está fazendo biotech e tem uma puta ideia, você não faz ideia por onde começar, quem é que vai investir em você. Então, tem uma diferença brutal entre os dois. Tendo dito isso, eu vejo que mais recentemente eu tenho visto muito boas ideias com pessoas pouco preparadas, não intelectualmente, mas para saber como conseguir investimento. Então, de novo, vou até jogar de volta. Você está justamente ali construindo a ponte. Não importa o tamanho da empresa, talvez não importa nem a fase. Não sei se pega ideação, não sei se é o caso, mas vamos chamar de MVP para frente aí. Do pessoal que chega para você, você tem a mesma observação? Você Sim. realmente vê que está faltando coisa ali? Sim. São duas coisas, né? Eu sou uma pessoa já de 59 anos, que já passei com muitas situações ruins, como qualquer ser humano, situações boas também. E sempre digo o seguinte, também vê o founder. Founder para mim é muito interessante. O que acontece? Às vezes você pega alguma pessoa nova que saiu da faculdade com muitas ideias, saiu com um master degree de Harvard e quero fazer isso, quero fazer um novo Facebook. E você tem que enfrentar a realidade com ele. Então, eu sou, às vezes, o ponte entre o funding e o founder. E sou o cara que, baixa um pouquinho e tal. Você não pode ir à Champions League se ainda tem Série B ou Série C. Série C de futebol, não Série C de funding. Okay? Então, assim, às vezes eu sou como reality checker para eles, ok? Não gosto de fazer esse trabalho. Por quê? Porque você está dizendo a uma pessoa, abaixa um pouco, ok? Abaixa, e você vai parecer que você está sendo um balde de água fria, porque às vezes não é isso, exatamente. Né? É só realmente, vamos lá, uma coisa o cada vez. O problema de todos os negócios, sempre chamo uma conclusão. Paciência. Paciência. A solução de um problema, talvez você tenha uma solução, mas existem outras soluções. E também, para você fazer um bolo, precisa de 45 minutos, ok? Em 5 minutos você não faz um bolo. Bom, e se juntar 2 fornos, você não faz. Exatamente. Exatamente. E isso, assim. O mundo de negócios tem muitas incertezas. Ok? O mundo de startups também tem muitas incertezas. Você se tem que virar no caminho, tá? Porque o marinheiro sempre com vento a favor vai para frente. O problema é quando o vento vem contra você. Claro. Então, assim, e aqui no Brasil o vento está sempre contra. Não, o Brasil... Está tudo contra. Aqui no Brasil e em todos os outros países, você já nasce com os pés para baixo. Então, assim... Mas o fato de ser inóspito aqui, ou muito difícil para uma startup, faz também com que quando uma startup dá certo aqui, conquistar o resto do mundo deixa de ser uma tarefa tão difícil assim. Porque, pô, se até aqui você conseguiu fazer dar certo, se você consegue sobreviver, criar valor, mesmo com a carga tributária que a gente tem, com o judiciário jogando contra, o legislativo jogando contra, todas as ideologias que tem aqui nesse raio da América Latina inteira jogando contra, mesmo assim tudo dá certo, cara, chance de dar certo pra frente, pra mim, aumenta pra caramba. Havia uma startup que conseguiu chegar no Series A brasileira, cara, pra mim, tá um pulinho de conseguir Series B, CD, que nem, exemplo daqui o iTech agora. Né, que falou assim, vai ser o próximo unicórnio. Como vai ser? Captou já um bi, não é avaliação, já acabou de captar um bi. Inclusive o CFO de lá, se não me engano, CFO, enfim, fundador de lá e cofundador de lá era o meu veterano na faculdade. Então, assim, eu tenho um puto orgulho dele, da empresa que ele construiu, que é uma empresa que está voando por baixo do radar, teoricamente, porque fala sobre operar crédito e tal, só que é uma fintech, mas que acabou de pegar os bi. Então, assim, é claro que esse cara vai pegar mais do que isso. E vai crescer que nem um desgraçado, mais do que no Nubank, vai crescer pra burro ainda. Porque, de novo, conseguiu fazer até no Brasil. Pô, você deu empréstimo para pessoas, entre tantas outras coisas, né? Fomentar, mas o mercado de crédito, dado que as nossas taxas são tão altas, é difícil pro pagador acertar o mercado. Pô, sim, brasileiro que faz dar certo aqui, cara, não tem por que não conseguir acertar no resto do mundo. Pelo menos essa é a minha visão. O Brasil é um mercado difícil, primeiro pela falta de liquidez. E depois o custo de dinheiro é muito caro. Bom ponto. Okay? Por que o cara vai botar dinheiro numa startup se ele pode botar no Tesouro Direto? Pegar 1% ao mês no FII. Isso, dormindo. E para ter uma curva J em 7 anos. Então, e o próprio investidor internacional.
Se ele está a fim de investir no Brasil, por que numa startup e não em qualquer outra coisa que dá uma renda fixa, que é um mercado mais consolidado, porque uma mineradora, sei lá, entendeu? Exatamente, porque o carry trade é importante. Você investe aqui, que será, 12, tira isso e ainda tem uns 6% em dólares. Para que eu vou estar com dor de cabeça de startup? Quem trabalha em startup tem uma pessoa com muita tolerância ao dor, ok? Quem não tem tolerância ao dor, vai trabalhar... Fabiano, que a gente conhece, que já veio aqui, inclusive, da Soprime, é uma pessoa que a gente conhece em comum, Sim, inclusive. claro, trabalhamos juntos. É um cara que, leva pancada pra caramba, continua e crescendo, que não... Sim, é um exemplo, não tem jeito. Se não levar porrada, não cresce. É como o filme de Rocky. Tem, não sei, Rocky 8. Se o Rocky ganha o primeiro filme, já acabou o filme. Ganhou, pronto, já tchau. Então, assim, a vida é assim. E os empreendedores têm que ter uma tolerância ao dor muito alta. Tem que sacrificar as críticas, a fome. Mas, assim, empreendedorismo não é fácil. Não é para todo mundo. Não todo mundo sei. Deixa eu fazer uma pergunta agora, mais por curiosidade minha. Eu sei que a tua resposta não é um censo Brasil. Mas vamos lá. Do que você tem visto de investimento, nas startups que você tem acompanhado, né? Eu não sei se tem o viés de se está te procurando porque é investidor internacional. Mas a pergunta é, do que você tem visto? Até do histórico das startups. Né? Quando você pergunta para você, você já captou antes? Foi bootstrap, né? Bootstrap, quando é o próprio dono, fundador da empresa, que colocou o dinheiro que está bancando a empresa sem investimento alheio, tá? Enfim, desde o bootstrapping, ou da possibilidade de bootstrap, até os primeiros investimentos anjo, e aí já vai para, enfim, né? VBs, VC, aceleração, growth, tal, etc. Então, de todas essas fases, nos últimos anos, o que você tem observado? Um percentual maior de capital estrangeiro ou de empresas VCs, fundos estrangeiros que botam aqui, ou ainda uma presença maior de capital nacional, de fundos nacionais? Boa pergunta. Eu vejo muita captação local com investimentos de tickets de menos de 2 milhões de dólares. Ok? Quando você vai para um Series A, Series B, já vejo investidores internacionais pelo tamanho do ticket. Ok? Então, assim... bom ponto. Porque o investidor grande, às vezes $1 bilhão, vou entrar aqui no Brasil, uma complicação. Então, se o mesmo trabalho para botar 50 milhões de dólares, o mesmo trabalho para botar um. Então, assim, o cara... E é uma coisa que você já me falou algumas vezes, né? Você apresentar uma startup, o trabalho que eu vou ter para pegar 1 milhão, 1 milhão e meio, é o mesmo trabalho que eu vou ter para pegar 15. Exatamente. Então, às vezes, é melhor aproveitar meu tempo, já que é demorado, é um processo demorado, falar com vários fundos e tal. É melhor apresentar para ganhar um ticket maior. Exatamente. Então, porque a dificuldade é mesmo. Então, trabalho mesmo. Tem uma parte de due diligence, tem que contratar empresas de due diligence, escritório de advocacia, tal. Tem todo compliance. Compliance, estrutura fora em Delaware para botar dinheiro aqui, fazer um empréstimo. Então, assim, para fazer com essa quantidade pequena, não vale a pena. A não ser que seja uma coisa assim super... até porque, lembrando, você muitas vezes é um intermediador. E em vários... Bom, eu também sou. Então, em vários casos, você tem vários intermediadores aí no meio. Para remunerar todo mundo para uma captação pequena é meio complicado. É por isso que você vê muito aqui, principalmente aqui no Brasil, você vê para Family, Friends and Fools, né? FFFs, quando a captação é menor. Porque se vai pegar muito intermediário, vamos lá, eu estou precisando de R$500 mil. O que uma cadeia de intermediários vai ganhar? 5% dessa captação? Exato, 5 são... R$25 mil, divide para 10 caras. Pega aqui R$2.000 para você, aqui sua comissão. E quanto tempo demora, né? De novo, você está usando os seus contatos, você está usando as suas conexões, você tem que falar com uma porrada de gente. Então, assim, bem ou mal, o trabalho é o mesmo. E não só isso, amanhã, em 6 meses, o startup cai em falência e você se queima com o VC. Então, se vamos fazer isso, vamos fazer grande. Em vez de queimar 500 mil, queimar 20 milhões. Aí se ganhou a bronca bem, não como uma coisa pequena. Não sei me sim. Isso não significa também, né, gente, que uma empresa que está precisando de 500 mil vá pegar 20 milhões. Porque como é que você justifica uma quantidade tão maior assim? São fases diferentes. Mas, de fato, faz sentido. Eu prefiro isso, pegar já Series A, B, C para cima. Entendeu? Porque o dor vai ser o mesmo que em C. Okay? Eu particularmente, eu estou um pouquinho mais distanciado de startups que são B2B. Né? Eu não tenho ido, por exemplo, em eventos agro para saber quais são as startups que estão lá para atender o agro, entre outras coisas. Mas, dado esse pequeno disclaimer aqui, eu vi muito poucas startups brasileiras indo para o B, C,
ou D, no caso, já do pessoal da QI Tech, que está no D já. Enfim, por isso em inglês vai ficar horrível de falar. Mas, enfim, você tem a mesma visão? De novo, vamos lá. Vamos para a tecnologia pura, blockchain, machine learning, né? Web3, AI agora. Cara, toda essa galera tá no máximo no Series A. Eu não vejo nenhum que tá no Series B ainda. Não, ninguém tá nenhum no que Series pegou esse... Ah, mas é pelo tempo. Olha, tudo bem, tem que ter paciência, mas tem muita startup, as fintechs, elas partem para um Series A e Series B bem mais rápido. Então eu tenho visto bem poucas brasileiras, ou não precisa ser só brasileira, né? Só que tá aqui em volta, que sempre expõe no Brasil, argentinos e tal, né? Que já estão nesse momento. Não sei o que aconteceu, não sei se foi pandemia, não sei se... enfim, os investidores estão com menos apetite, eu tenho poucos projetos bons, mas isso, de novo, sou só eu que penso assim ou você também está tendo dificuldade? É o seguinte, né? Como eu digo, paciência. Normalmente, em qualquer tipo de indústria, quando você começa, tá? A famosa curva J, de J-Curve. Normalmente, antes medíamos a 7 anos. E a gente media o crescimento da empresa a 7 anos, meia, né? Uhum. Hoje em dia, todo mundo quer ter lucro em 2 meses. Então, tem que pegar tudo que são fluxos futuros em papel para trazer o presente. Minha empresa vai valer 2 bilhões porque em 5 anos... Então, assim, não dá. Eu quero ver o histórico. Sempre digo, paciência. E a paciência não existe para muitos. Eu tenho na minha cabeça aqui 2 fatores que eu acho que são determinantes para que, se o que eu estou falando é verdade, né? Porque, de novo, pode ser uma visão muito narrow, baseado no que eu tenho acesso. Mas eu vejo 2 grandes fatores que estão fazendo com que isso aconteça. Primeiro, a todo tempo você tem empresas novas sendo criadas e empresas que já foram criadas há 5, 10 anos atrás para pegar esses investimentos. Para mim, número 1, as empresas que eram para estar chegando no Series A e Series B agora eram aquelas que eram para ter crescido pra caramba justo na época da pandemia. E era muito complicado crescer na época da pandemia. Então eles não tiveram esse boost muito grande para poder chegar, para estar hoje, 2 anos depois, já no Series B. Uma empresa que provavelmente já estava no 3º, 4º, 5º ano de existência, pegou a pandemia, agora está no 7º, 8º, só que a pandemia deve ter sido um vale. E aí agora não consigo chegar naquele momento. Mas também tem histórias que são virais. Pelo menos quando entrou a pandemia, o Zoom, o aplicativo, turbinou. Claro. Agora... Claro. Mas via de regra, de novo, a gente está falando de algo que economicamente, né, não é um boost tecnológico. A pandemia é justamente o oposto, ela joga todo mundo para baixo. Tem os que se saem bem? Tem, mas via de regra, mais do que 50%, se arrebentou ali. Se arrebentou. E o segundo, minha opinião, e o segundo problema para mim, muito claro, nós brasileiros aqui temos um problema absurdo com gestão júnior. Não tem bons gerentes júniores e plenos. Você tem os empreendedores muito bons, tal, você tem bons líderes, mas a gestão tá uma porcaria. As faculdades estão formando péssimos gestores. Você pode ter bons líderes, mas péssimos gestores. Então, quando você vai começar a chegar nas startups que estão começando a crescer, que estão começando a pegaram investimento, pegaram seed, precisa construir equipe. Cara, ninguém confia na própria capacidade. Vai lá e terceiriza absolutamente tudo. Você fica extremamente frágil, porque ou você tem chão de fábrica, ou você tem os donos. Tudo ali no meio está faltando. Não podemos falar de um problema de geracional? A geração Talvez, mas isso é uma coisa que eu vejo muito antes da pandemia. Desde que eu me formei na faculdade, meu primeiro curso, até hoje, de 12 anos, o meu primeiro emprego foi como headhunter. E lá já me ensinaram, cara, por que a gente pega a posição só de diretoria, se leva, esse tipo de coisa? Porque vai fazer posição de coordenação e gestão júnior. Tu não acha, gente? Já me ensinaram isso quando eu entrei na primeira empresa que eu trabalhei com isso. Eu acredito que... Só 12 anos atrás. Às vezes eu acredito que essas faculdades criam muito inteligência intelectual, mas deveriam também aprimorar e ensinar inteligência emocional. Também, com certeza. E não só a parte emocional, sino a parte de interação. Gestão de equipes, pessoas. Gestão de equipe. Então, isso é uma prática. Deveriam fazer mais isso. Por exemplo, eu sou formado em engenheiro. Nós, como engenheiros, fomos formados como, e com todo o perdão do termo que usa, somos autistas. No sentido que, bom, você sabe essa parte técnica, mas você não sabe conversar com uma pessoa. Entendeu? Nunca foi ensinado isso. Eu me formei faz 34 anos. Ótimo ponto. Então, as faculdades... E olha que eu sou administrador. Então, teoricamente, lá ensina-se também a parte humana, mas mesmo assim... deveriam ensinar toda essa parte de gestão de pessoas. Pois é. Inteligência emocional, coaching espiritual, de como superar alguma crise
que sei lá... Motivação, tropa de ambiente de trabalho. Ninguém vê isso. É só o RH que vê. O RH é visto com maus olhos. O pessoal lá que vai te dar um come. Então, assim, acho que a faculdade tem que ter essa parte de gestão de pessoas, que é muito importante. Nós, seres humanos, somos pessoas sociais. E, às vezes, a gente vive uma bolha e a gente interage com todo tipo de pessoas. Okay? Aqui em São Paulo, você tem pessoas coreanas, chinesas, japonesas, europeias. Cada um tem como ser seus... Então, quando você sai na faculdade com 20, 24, não sei, você sai talvez com um conhecimento intelectual muito grande, mas não sabe gerir... lembra desse comentário que eu fiz, ele é um comentário pessoal também. Eu já te falei várias vezes. Eu gosto de ser CPO as a Service ou CBDO as a Service por um motivo. Porque eu sou sempre lateralmente relacionado a todo mundo. O máximo que eu quero ter de equipe minha é um trainee meu para me acompanhar, para poder ensinar ele. Eu não quero grandes equipes. Então, eu mesmo, que sou administrador, faço essa autocrítica e falo, eu seria um péssimo gestor. Eu posso ter uma pessoa junto comigo para poder, né, pegar tal, assim como eu queria ser. Enfim, para eu poder ensinar, tá comigo e passar meu conhecimento. Mas não me fala de uma gestão de uma equipe de 5, 10 pessoas, porque eu tenho pavor. E às vezes os gestores, os gestores também são muito ruins com os juniors. Sim, então, às vezes são esses. Talvez o júnior precisa mentoria dessa pessoa. E essa pessoa talvez seja um cara que não tem habilidades de gestão humana. Enfim, eu falei dessas duas porque, para mim, são as duas coisas hoje que prejudicam bastante as nossas startups a estar num momento como esse. Então, as que eu vejo passar por isso, já está no Series B, Series C, eu falo, cara, os caras são muito competentes. Tem que ser muito foda. Não só pelo que eu falei antes, que comentei aqui em relação a sobreviver ao Brasil, mas principalmente por ter essas características que os outros não têm. E por ter chegado lá e sobrevivido à pandemia e por aí vai. Eu também, nessas épocas que estamos vivendo, para os jovens é muito difícil. Quando me formei, eu tinha 5 ofertas de emprego. Onde queria trabalhar? Okay? Hoje em dia, você para pegar um estágio, é difícil. O que acontece? Trainee, então, 2 mil para 10 mil para que isso? Então, assim, não tem chance nenhuma. Você sai formado e não tem trabalho. Então, tem muitas pessoas que são overqualified, sobrequalificadas, fazendo empregos que não deveriam estar. Está muito difícil. E agora, com AI, vai estar pior. Okay? Então, assim, não estou dizendo que... o trabalho técnico puro vai sumir. Exatamente. Então, assim, o AI vai substituir engenharia. Vai substituir traduções. Vai substituir muita coisa. Essa pessoa vai ser condenada? Não, ele tem que adaptar. É simples, tem que adaptar. E, Eric, aproveitar, a gente está no final do programa, fazer uma última pergunta para você. Então, assim, falamos e voltamos agora para a AI de novo. Então, e a minha pergunta final era justamente sobre isso. Né? Não se a AI vai dominar, porque para mim é muito simples. Né? Tecnologia nova substitui as pessoas técnicas, as pessoas vão ter que se especializar, entender como usar essa tecnologia para poder se super qualificar ou, vamos lá, se sair melhor no seu trabalho. Beleza, isso sempre foi assim, para mim não é novidade. E vai ser sempre assim. Mas, a pergunta que eu tinha para você era, com tudo que você tem visto de AI, principalmente o AI as a Service, o que você acha quais você acha que vão ser as mudanças principais no ambiente de trabalho e no nosso dia a dia? Eu vim fazer essa pergunta quando inventaram a internet. Fazer para você agora, o que você acha que vai mudar daqui a 5 anos na vida das pessoas? Mudar? Eu digo o seguinte, a pessoa pode ter maior qualidade de vida, o funcionário trabalhar menos e ser mais eficiente. Eu sempre gostei da eficiência. O caminho mais curto entre as distâncias é uma linha reta. Entendeu? Então, AI vai ajudar muitas pessoas a tirar tarefas, digamos, repetitivas. Um contador que tem que pegar um Excel e conferir, pega... Uma opinião legal simples que antes você precisava ligar para o jurídico, marcar um horário. Não, agora... Por exemplo, os contadores que pesquisam fraudes. O cara tem que olhar tudo, para ver. Pega alguma AI que existirá e ele vai comparar. Inclusive já tem AI que faz isso, para processo jurídico. Não, deve ser, comparação. Ele já pega e já... empresa que tem muitas despesas de tal... bate com nota fiscal. Então, assim, o cara vai simplificar a sua vida. Você vai fazer? Eu não vou fazer. Mas o contador vai facilitar a sua vida. Então, para mim, vai ser muita qualidade de vida. Na pandemia, a gente viu uma coisa. Nosso tempo é importante. Tempo da família, tempo da casa. Então, muitas pessoas vão poder tomar... Estou em um modelo online faz 11 anos. Quando eu comecei, era louco. Depois chegou a pandemia, eu era pioneiro. Mas, enfim... Eu acho que a qualidade de vida, se chama, é ser dono do seu tempo. Se as pessoas
vão ser necessárias, mas o AI vai ajudar em muita coisa. Vai substituir o engenheiro? Não. Vai ajudar o engenheiro vai só conferir, dar um carimbo e pronto, porque ele vai ser o responsável. Claro. Se cai um prédio, ele vai dizer, não, desculpa, o modelo de OpenAI falou que a segurança é boa, é culpa dele, tá? Alguém vai ser que ser responsável. Sempre vai haver um liability, um stakeholder. Mas vai ajudar muitas pessoas. Vai ajudar a ser mais eficiente. E eficiência é tudo aqui na vida, ok? Eficiência, e a AI vai ajudar isso. Eu sou muito, muito engajado no AI por isso. Ajudar a simplificar as coisas. Entre menos, melhor. Como a Alexa estava ajudando a gente, e a Alexa não tem AI nenhuma ali. Enfim, já ajuda você com tarefas simples de casa, fazer configurações básicas dos seus eletrodomésticos, eletrônicos, de luzes, enfim. Imagina quando tiver AI para isso agora. Você vai ter realmente um Alfred, ou se você quiser esqueci agora o que o Iron Man tinha no filme, o Jarvis. Você vai ter um Jarvis, todo mundo vai ter um Jarvis. Por exemplo, às vezes me dão muitos pitch por exemplo, enviaram para mim um pitch de uma mina de terras raras. O pitch tem 60 páginas. Se eu pego um promedio, uma média, de ler em 2 minutos, 60 páginas, são 2 horas. Você bota no Adobe, que já tem um AI, e ele já faz todo o resumo, tal, que você quer. E tu ainda pode perguntar de volta, é uma boa ideia de negócio? Isso, talvez fale, bom... Aí não perguntei, mas ele obviamente... Baseado no crescimento desse mercado, na qualidade do produto, você acha que é um bom negócio? Quando integre com a internet e toda a base de dados, aí você pergunta, entendeu? O blockchain, imagina, pega toda a base de dados históricos de minas de terras raras no mundo. Puf, compara. Os IRR são similares, tal. Então, assim, vai acontecer sim, vai acontecer. Mas ajuda. Eu concordo, eu acho que você está aí para ajudar. Eu não leio 60 páginas, nada. porque não tenho tempo. Okay? Então, bom, Eric, queria te pedir momentos finais, se você quiser, você câmera, claro, enfim, deixar uma mensagem ou deixar @ DNCC, alguma dica ao pessoal, fica à vontade. Pessoal, bom dia, obrigado por ter assistido. No final vamos a colocar o website da empresa. Normalmente a gente não faz negócios sem referidos, mas podem mencionar aqui no podcast para ver se tem alguma necessidade. E é uma mensagem também para todos os empreendedores. Sigamos para frente, o caminho é bem difícil. E se você não tem essa capacidade, faça outra coisa, por favor, ok? Essa é a mensagem em geral. São 34 anos no mercado, fazendo de tudo um pouco, engenheiro, financista e consertando problemas, não milagres. Ok? Basicamente é isso. É isso aí. Então, gente, fica aí a dica para vocês. Claro, eu estou sempre livre para falar com vocês, principalmente lá pelo Instagram. Vocês sabem, já tem meus contatos todos. Se quiserem mandar um pitch, eu faço uma análise inicial e depois mando pro Eric, com certeza, se eu achar que faz sentido. Mais uma oportunidade para vocês. A maior parte do pessoal que assiste a gente, ele é B2B mesmo, são empreendedores. Perfeito. Ou pessoas que de fato estão procurando alguma solução. Não é o público geral, até porque são assuntos mais nichados mesmo. Então, para vocês que estão assistindo aqui, enfim, tem algum projeto que vocês estão apoiando ou que vocês são empreendedores, aproveita, fala com a gente. Já teve uns 2, pelo menos, que saíram ou que vieram aqui, que o Eric trabalha ativamente, então não vejo por que não ter mais. Exatamente. É só uma questão de filtrar e entender. 2 empresas que trabalham, que você apresentou, são muito boas essas empresas. É isso, gente. Bom, vocês estão aqui até agora, muito, muito obrigado. Não esquece de curtir, comentar e compartilhar, ativar o sininho. Ativar o sininho, muito importante, para vocês saberem quando que tem capítulo. Via de regra, todas as terças-feiras e quintas-feiras, às 8 horas da noite. Agora a gente vai voltar a ter 2 vezes por semana, ao invés de uma só, porque estamos com o estúdio bonitinho, já pode gravar tudo bonitinho agora. Então vamos voltar a ter com um fluxo maior. Mais uma vez agradecer à Coin Livre, ao estúdio e ao Cabide. E até a próxima, pessoal. Obrigado, tchau, Bruno.